A Bíblia ensina que um profeta, com a informação correta, jamais vai contradizer os profetas anteriores. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que inspira um profeta canônico, ou seja, que tem livros no cânon bíblico, é o mesmo Espírito que inspira um profeta não canônico, que não tem livros na Bíblia. Então, um profeta que aparece com uma informação muito importante, ele não pode contradizer os profetas anteriores. Então, eu quero ler para você um texto e quero que você internalize esta informação para você não ser enganado e não ser alarmado, tá? Então, vamos ler Isaías 8, 19 e 20. Eu vou ler aqui, alguns textos eu vou ler na versão Almeida atualizada, outros na nova tradução na linguagem de hoje, tá? Eu gosto de ir mudando para nós termos experiências com outras traduções, tá? Aqui em Isaías 8, 19 e 20, nós vemos este princípio de que um profeta, para ser considerado vindo de Deus, ele não pode contradizer o que os profetas anteriores disseram. Tá? Então isso aqui vai ser muito importante para você avaliar esta profecia do pastor Ezequias Silva. Isaías 8, 19 e 20, lemos na nova tradução da linguagem de hoje o seguinte: algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Então aqui, obviamente, o contexto tem a ver com a mediunidade, mas qual é o princípio que nós podemos pegar desse texto? O que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. Ou seja, nenhuma profecia pode contradizer as profecias reveladas por Deus ou as informações dadas por Deus através de profetas anteriores. E esta profecia do pastor Ezequias Silva contradiz abertamente alguns textos. Então, um dos textos que contradiz, eu li Mateus 4,36, que tem a ver com a segunda vinda de Cristo, mas eu quero ler um outro, que eu creio que seja mais específico para o caso dele. Atos capítulo 1, versos 6 a 8. Preste atenção. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva, pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, quando os discípulos perguntaram, né, se Jesus voltaria em breve para restaurar o reino a Israel, Cristo falou o seguinte, né? Olha, há tempos e épocas, né, há momentos, há datas, há certos conhecimentos, certas informações que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, que vocês não podem, não compete a vocês saber. Então, esse é um dos textos que nos mostram que o pastor está equivocado, por mais sincero que ele seja. Né? Não há nada que aponte para esta data na Bíblia. E nós não podemos descobrir algo que contradiga aquilo que um profeta anterior disse. Como lemos o princípio em Isaías 8, 19 e 20. Outra coisa, o que o pastor prega contradiz Apocalipse 15 e 16. Esses dois capítulos apresentam que pouco antes da volta de Cristo ocorrerão 7 pragas, que serão 7 juízos derramados
sobre ímpios. Este é um evento futuro. E isto que ele está apresentando é como se fosse uma praga, né? Óbvio que não tem nem nada a ver com as 7 pragas mencionadas em Apocalipse 15 e 16, mas para você entender, quando a Bíblia fala de pragas, de eventos aterrorizantes, isto ocorrerá no futuro, pouco antes da volta de Jesus, e estas pragas cairão só sobre os ímpios. Não cairão sobre aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e que permaneceram fiéis a Ele, aceitando o sinal da autoridade divina como Criador. Então vê, essa profecia dele destoa desses aspectos bíblicos. E um outro critério que eu quero deixar para você, óbvio, há outros nos quais eu não vou me deter agora, é que um profeta, para ser verdadeiro profeta, a sua profecia tem que se cumprir. Então, de acordo com Jeremias 28, verso 9, se em 30 de março não acontecer o que o pastor profetizou, isso não demonstra necessariamente que ele é uma pessoa má, né, ou coisa parecida, mas demonstra sim que ele não tem o dom profético. Né? Ele pensa que tem, mas ele não tem. Tá? Jeremias 28, 9 diz assim: o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Então você que é membro da Igreja Assembleia de Deus, Belém do Pará, se você ver, né, que no dia 30 não vai acontecer isso, né, você pode ter certeza que o pastor, por mais bem intencionado que tenha sido, ele não foi enviado pelo Senhor. Porque Jeremias 28, 9 diz que o profeta que profetizar paz ou destruição, não é? Só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado por Deus. Então esse segundo critério é muito importante. E no dia 30 de março, obviamente, ficará claro se a mensagem do pastor veio de Deus ou não. Este pastor da Assembleia de Deus de Belém, ele diz que Deus revelou algo a ele. Mas eu não vejo da parte dele um estudo bíblico profundo, uma comparação desta revelação com a Bíblia. Não vi ele mencionar, por exemplo, que ele passou muito tempo orando e estudando a Bíblia para ter certeza de que esta profecia vinha de Deus, né? E por isso que nós precisamos fazer uma avaliação também, não só histórica, mas também bíblica, para vermos o grau de veracidade desta profecia.